Oi, meu nome é Mônica, sou nutricionista. Atuo tanto na área hospitalar quanto em atendimento em consultório. E uma das minhas paixões é ver como a alimentação ela pode prevenir e tratar, auxiliar no tratamento de vários tipos de doenças. Dentre elas, uma que eu venho me dedicando há algum tempo são as doenças autoimunes. Isso porque a prevalência vem crescendo dessas doenças. Então, várias pessoas vêm sendo diagnosticadas com algum tipo de doença autoimune. E quais seriam essas doenças? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença celíaca, diabetes tipo 1, lúpus. Então, são várias doenças relacionadas a esse distúrbio no nosso sistema imunológico. Eu chamo de distúrbio porque o que é que acontece? As nossas células de defesa, células do nosso sistema imune, elas acabam identificando células de partes do nosso corpo como estranhas e acabam atacando elas. E aí é isso que causa essas doenças autoimunes, que são doenças que não têm cura, são doenças crônicas, mas que precisam ser controladas, que você pode realmente deter o controle delas e a alimentação ela pode te ajudar nisso. E quando a gente pensa no desenvolvimento dessas doenças, quais seriam os fatores que estão relacionados com esse desenvolvimento? Tem a questão do fator genético. Então, por exemplo, se você já tem um fator genético, já é algo que pode... você já pode estar desenvolvendo a doença, mas genética não é destino, Então, tudo vai depender da sua exposição a outros fatores, como, por exemplo, toxinas ambientais. Então, hoje em dia a gente sabe o quanto estamos expostos a toxinas relacionadas ao ar, ao solo, à água que a gente consome. Além disso, tem as toxinas que a gente consome através dos alimentos. Então, o excesso de agrotóxicos ou então a exposição, por exemplo, a toxinas presentes nas embalagens de alimentos, como os plásticos, bem como o alumínio também, fornece essa toxicidade ao nosso corpo. Além disso, temos a questão do estresse. Então, quem hoje em dia não está mais ansioso, mais estressado? Então, o estresse muitas vezes pode ser um gatilho para a doença autoimune, Então, você tem ali, às vezes, uma genética que está escondidinha, no silêncio, mas que pode ser desenvolvida por algum tipo de estresse exacerbado que você tenha. Bem como a exposição ao fumo, Então, o tabagismo é um fator de risco também para desenvolvimento de doença autoimune. A alimentação, que eu vou estar falando aqui, bem como o sedentarismo. Então, são fatores e outros, Existem outros também. Inclusive, a exposição viral, a exposição a determinados tipos de vírus podem estar aumentando essa predisposição ao desenvolvimento da doença autoimune, certo? Mas, quando a gente fala em alimentação, por que a alimentação ela se associa, à doença autoimune? Um dos principais sistemas de defesa que a gente tem do nosso corpo está no nosso intestino. E tudo que a gente come, ele entra em contato justamente com esse órgão, que é o intestino. Então, a depender da qualidade da minha alimentação, do meu padrão alimentar, eu vou estimular mais o meu sistema de defesa, Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação rica em carboidratos refinados, rica em açúcares, que são compostos que aumentam o açúcar no sangue de uma forma muito rápida, aumentam também a inflamação e aumentam, na verdade, eles fazem com que o meu sistema de defesa ele fique instável, O meu sistema de defesa vai ficar instável com o aumento dessa inflamação. Além do consumo desses alimentos que eu citei, tem a questão do excesso de sal. O excesso do consumo de sal também é um outro fator que agrava essa inflamação, piora o controle das doenças autoimunes, E que pode, quando eu falo aqui piorar o controle, entendam também gatilhar, Ou seja, fazer com que seja desenvolvido essa doença. Além disso, temos também o consumo de carne vermelha, Que a maioria das pessoas hoje em dia apresentam um padrão de consumir mais esses alimentos que são mais inflamatórios.
eles tendem a produzir mais substâncias inflamatórias, além de alterar a própria saúde também do intestino. Outro fator super importante são os aditivos alimentares. Então, quem hoje em dia não consome um produto industrializado? Então, a presença de corantes, de adoçantes, de estabilizantes, né, presentes nesses produtos também alteram a saúde intestinal e aumentam a inflamação do nosso corpo. Então, para a gente evitar o aparecimento dessas doenças autoimunes, bem como quem já tem a doença autoimune controlá-la, a gente precisa estar reduzindo o consumo desses alimentos e incluindo outros, né? Então, uma das dietas mais estudadas para a doença autoimune é a dieta anti-inflamatória, a dieta mediterrânea, que inclui justamente alimentos, né, de origem mais integral, então cereais integrais, né, alimentos que tenham mais fibras, tendem a melhorar a saúde intestinal e a controlar mais a inflamação, bem como o consumo de peixes, oleaginosas, né, alimentos como, por exemplo, abacate, coco, né, que tem gorduras mais específicas, elas tendem a diminuir também a inflamação do corpo. Oleaginosas, quando eu falo, é aquele grupo, né, de castanhas, amêndoas, nozes, amendoim, então é esse grupo de alimentos. E também incluir o peixe, né? Então, aumentar a frequência do consumo de peixe, tá substituindo a carne vermelha, o frango e tá aumentando realmente a frequência do consumo de peixes. É claro que lembrar também da questão do tipo de preparo, né? Que você vai fazer com esse alimento. Sempre preferir aquele preparo mais cozido, né? Que é aquele preparo tipo ensopado. Você pode estar fazendo ou então no forno e estar evitando a fritura, porque quando a gente frita, a gente tende a utilizar gorduras que não são boas, certo? Além disso, mais o que, Rose? Que eu já... Açúcar. O açúcar eu falei no começo. Falou. Açúcar, sal. Além disso, melhorar, incrementar o consumo das frutas, verduras, legumes, que essas aí tem que ser a base da nossa alimentação realmente, porque quanto mais colorido o nosso prato, mais saudável a gente vai ser também. Então, o que dá cor às frutas, verduras e legumes são compostos que esses próprios alimentos produzem, né? Como forma de defesa e que para o nosso organismo traz essa ação anti-inflamatória. Por isso que você deve sempre incluir os alimentos alaranjados, né, esverdeados, os vermelhos arroxeados. Então, ter essa variedade do consumo de alimentos é super importante. Não ficar somente na banana, na maçã e no mamão, que são as frutas mais consumidas, né? E aí todo dia tá consumindo essas frutas, não. Tem que estar variando para realmente a gente estar oferecendo esses compostos de forma variada também para o nosso corpo. Na verdade, ter acesso a essas frutas, verduras, legumes que venham de uma produção mais orgânica, que a gente sabe que não vai ter a inclusão dos agrotóxicos, que também são inflamatórios para o nosso corpo. Então, fazendo essas mudanças, você tende a diminuir essa probabilidade de desenvolver uma doença autoimune, bem como controlar a doença autoimune, né, se você já tiver. Isso vai te auxiliar, é claro, porque assim, a gente tem que juntar todos os fatores, né? A avaliação, ela deve ser individual e depende muito do tipo de doença que a pessoa apresenta. Como eu falei, são várias doenças autoimunes que a gente tem. Então, isso tem que ser avaliado de forma individual, deve-se considerar os medicamentos que você utiliza, bem como os outros fatores que você está exposto também. A alimentação por si só também não vai fazer milagre, bem como nenhum outro fator trabalhado de forma específica vai fazer milagre. É a junção de todos esses componentes que realmente vai fazer com que você tenha o controle dessa doença autoimune. E lembrando, né, que é super importante que você procure, se você tem alguém na família com doença autoimune, ou então se você está apresentando algum tipo de alteração, né, de algum tipo de queixa específica, é importante procurar um médico, é importante procurar um profissional capacitado para estar fazendo esse diagnóstico e sempre pensar na alimentação ali como coadjuvante também nesse processo. Procurar um nutricionista que ele vai estar te dando um plano alimentar
individualizado, porque a gente sabe que aqui eu estou passando as orientações gerais, né, que você já pode estar modificando aos poucos essa sua alimentação, mas que é super importante esse acompanhamento individualizado, porque quando a gente fala de alimentação, a gente não fala de uma receita, né, de bolo, mas a gente fala realmente do cuidado individualizado, porque cada organismo é um organismo, né, cada organismo responde de uma forma. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam aqui esse vídeo, compartilhem. Se você não tem doença autoimune, compartilhe com alguém que você saiba que tem, algum familiar, algum amigo, vizinho. E deixa seu comentário se você gostou. E vou deixar meus dados também aqui embaixo. Pode entrar em contato comigo, né? Através desses contatos, através de rede social. Estou aqui para estar contribuindo.